Olá, bem-vindo a mais um episódio do EMPM Podcast. Começamos de uma forma divertida e também estamos hoje felizes, todos nós estamos felizes. Estou com jovem, é um engenheiro. Como estás? Saudações, bem-vindo ao meu programa, desculpa. Saudações a todos. Estou bem, graças a Deus. Como é que mambo? Como é que mambo? Engenheiro? Sim, engenheiro. Já és engenheiro! Sim. Que tal? Como que sentes? Valeu a pena. Valeu a pena na luta, né? A batalha. Valeu a pena. Oh. A batalha foi pesada, mas o galardão é de louvar. Como se diz, combateste um bom combate. Graças a Deus, combati um bom combate. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Hoje já é chamado engenheiro McMambo. Ei. Agora, Joelho, falta o camarada Joelho. Daqui a pouco, né? Ou já és engenheiro? Mas você já é engenheiro também. Estou diante de dois engenheiros aqui. Desde que você nasceu. Nasceu engenheiro. Agora, sou o único doutor aqui. Eu estou mal. Eu estou mal. Dois engenheiros. Temos que discutir. São mais práticos. Os engenheiros são mais práticos. Pegou a mão na massa, né? Já os doutores, entre aspas, são aqueles que lidam mais com papéis, né? É verdade. Papeladas, questões de ciências humanas, letras. Sim. Mas ok. É verdade. Exatamente. Joelho é inteligente, afinal, pá. Ninguém é mais importante que o outro. O mundo precisa de todos. Ok, não vamos perder muito tempo nesta nossa introdução. Meu nome é Sérgio Teixeira. Já te saudei, né? Já é uma saudação esta que eu fiz, né? Já está. Mas tudo bem, já vai passar. Provavelmente é setembro. Provavelmente é setembro. Provavelmente, né? Provavelmente. Mas normalmente até meados de agosto, né? 15, 16, 17, termina o frio e passamos para o tempo do verão, do calor. E nós reclamamos de tudo, né? Frio, reclamamos. Calor, também reclamamos. Epa. Infeliz. Obrigado, Joel. E uma vez mais bem-vindo. Muito obrigado. E eu sei que estás muito feliz. E nós hoje vamos conversar bem e muito. E quero lhe parabenizar mais uma vez por esta proeza, por esta conquista. E eu sei que foram 4 anos de muito sacrifício. Muito sacrifício. Sim. Não foi fácil. Noites mal dormidas, por vezes nem dormias, porque tinha que fazer trabalhos, tinha que preparar para o teste e valeu a pena. Valeu bastante. Chegou no início da carreira estudantil, eu não entendia bem a dinâmica. Eu simplesmente estudava. Okay. Mas em um determinado momento eu me perguntei como estudar o que eu estudo. Ok. Sim, e qual é a resposta que tu tiveste? Primeiro, cada um tem a sua forma de estudar. Okay. E eu acabei desenvolvendo técnicas que para mim fizeram todo sentido. Tu podes partilhar com... Por exemplo, no meu momento de estudo tenho níveis de leitura. Tenho a leitura superficial, que eu pego a matéria, olho para ela, leio. Okay. Leio primeiro e deixo. Okay. E também tenho a leitura aprofundada, onde eu vou lendo cada item da matéria, descodificando cada informação presente e também estudo escutando música clássica. Okay. Porque temos o cérebro é dividido em duas partes, a esquerda e a direita. Okay. Quando nós estudamos, tem uma parte lógica que é ativada e a parte abstrata ela meio que começa a atrapalhar a parte lógica. Okay. Então é importante que se usem alguns efeitos. A música clássica ajuda, sim, para fazer com que a parte abstrata fique ocupada e a parte lógica esteja fazendo a sua função. Sim, a 100%. Okay. E também fui entendendo que o importante não é em si estudar muito, mas é estudar bastante no tempo em que você tem. Tem muitos alunos que estudam durante muito tempo, mas não estudam focados. Okay. Então, tem que ter foco. Tem que ter foco. Então eu ia para a aula, anotava tudo que o professor falava. Quando eu chegava em casa, primeiro eu lia os materiais disponibilizados, depois fazia um resumo daquilo que eu lia,
lia também os meus anotados na turma, ia fazendo esse exercício, né, me questionando, e essa técnica uso também para escrever, Ok. que tem Como funcionado. começaste a usar essas técnicas logo Sim. no primeiro ano? Não foi no Segundo? Terceiro? segundo para terceiro. Ok. Segundo para terceiro, porque eu era um aluno mediano, né, do primeiro ao segundo Ao ano, segundo mas ano. eu disse, olha, se existem pessoas que conseguem ter resultados incríveis, eu também posso conseguir. Então, quando eu comecei a me desafiar a ter bons resultados, fui aprendendo essas técnicas de estudo, melhorei bastante. Ok, melhorou muito. Muito, muito. Há uma grande diferença entre o MEC do primeiro, segundo ano e do terceiro e quarto. Porque no Ok. primeiro e segundo era o aluno nem padrão. Mediano. Que só quero ter 10 para Ah, passar. só queres 10? Só quero 10 Então para quer dizer que o passar. gráfico subiu. Subiu. Em termos das notas, nas Sim. cadeiras. As cadeiras do primeiro tinha mais 10, 12, 13. 13, por aí. Dispensava. A média era de 13, 12, 12, sim, ok. 11. 11. Depois, Depois já comecei. houve um Sim. acréscimo. Houve uma Eu subida. comecei a fazer já a marcar objetivos para mim, que olha, nesse semestre eu tenho 6 cadeiras e eu tenho que dispensar 4. Ok. Então aí eu dispensava 4 e ia 2 a um exame. Então passou a ser um padrão. O que acontece com o nosso cérebro? O cérebro trabalha de forma cibernética. Ok. O que é mentira para nós, o cérebro não reconhece como mentira. Por isso que dizem que quanto mais se repete algo, mais aquilo se torna uma verdade. Ok. O nosso cérebro, ele trabalha segundo aquilo que nós acreditamos que é possível na realidade que nós temos. Ok. Então eu dizia para mim, eu sou o melhor aluno, eu sou o melhor aluno, eu sou o melhor aluno, eu sou o melhor aluno. Mas falar não é suficiente, é preciso também agir. Ok. Então como você vai agir? Um melhor aluno não tem resultados maus. Ok. Um bom aluno tem bons resultados. Ok. Então, se você é um bom aluno, você tem que correr atrás dos bons resultados. Então, o que as pessoas que têm bons resultados fazem? Elas gastam tempo. Ok. O trabalho inteligente. Eles trabalham de forma inteligente, estudam exatamente o que têm que estudar, se focam naquilo que têm que estudar, colocam de lado algumas artimanhas que muitas vezes distraem, como cábulas. Porque As quanto cábulas distraem. sim, Ok. distrai. Mas as outras olham como o melhor curso para poderem a ter bons resultados, de transitarem de classe, de passarem O problema as da cadeiras. cábula é que o cabulador ele é um excelente estudante quando ele não entra na sala de teste com a sua cábula. Porque o cabulador ele para, olha para a matéria e ele tenta descobrir o que o docente ou o professor irá trazer para o teste. Aí Ele faz a seleção. Ele faz a seleção. Ok. Mas muitas vezes a cábula, eu acredito que um bom estudante também é um bom cabulador, porque no processo de estudo ele vai marcando no seu caderno, não, Ok. isto é de importância. Ok. Mas qual é a diferença? Que quando chega a hora do teste, a cábula fica fora da sala e o estudante entra com a sua mente para trabalhar no teste, enquanto os demais acabam ficando reféns da cábula e todo mundo tem capacidade para conseguir resolver um determinado problema. Ok. Nós aprendemos isso num livro chamado Mindset e fala sobre 2 tipos de formação cognitiva, a de crescimento e a fixa. A pessoa que tem uma formação, né, fixa, ela acredita que, olha, nasceu sem saber matemática e nunca saberá. nunca saberá matemática. É Ok, aquele clássico ok. que, olha, tem pessoas que nasceram para resolver certos problemas. E o de crescimento, ele acredita que não, todo mundo pode resolver e se o Sérgio conseguiu, eu posso conseguir fazer Exato, melhor. exato. Não, essa pequena diferença na nossa mentalidade é a diferença que faz a diferença. Ok. E qual deveria ser, ou qual a mensagem que tu poderias dar ou colocar à disposição para com os estudantes ou aos estudantes? Provavelmente sejam a enfrentar muitas dificuldades nos estudos. Sim. E eu posso quero acreditar que todos os cursos têm Tem a cadeira de métodos de estudo. Sim. Mas mesmo assim, provavelmente sejam a enfrentar dificuldades naquilo no que diz respeito aos estudos e ter bons resultados. Não conseguem ter bons resultados mesmo que eles se esforcem a estudar. Que metodologias ou que métodos eles devem usar para poderem
a terem sucesso. Uma vez que o Mac Bambo já é engenheiro Sim. e conseguiu ultrapassar, teve essa reviravolta Sim. de um mediano para um aluno bom. um aluno bom. Teve um vídeo motivacional que eu assisti nessa época, né? Em que eu decidi se tornar Qual um é o bom título do aluno. vídeo? Acho que é palestra de Denzel Washington. Denzel Washington. Sim. Ok. Então ele dizia, em primeiro lugar, coloque Deus e todas as coisas irão correr bem. Ok. Então eu passei a aplicar isso. Em primeiro lugar, reconhecer que o conhecimento, a inteligência procede de Deus. Ok. Então, eu sou cristão, então eu parei e disse, olha, Deus, se o conhecimento procede de ti, se for da sua vontade, permita-me que eu possa ser alguém com sabedoria e conhecimento. Ok. E após isso eu passei já a aplicar as técnicas de estudo. Passei a ser um estudante que estuda com todos, mas gosta muito de estudar sozinho. Ok. Sim. Ok. Então tornei-me um explicador. O que acontece? Nosso cérebro aprende de várias formas. Um estudante que só estuda sozinho, ele não consegue entender os erros que está a cometer porque é ele que está a resolver os exercícios. Mas um estudante que estuda sozinho e explica aos colegas, os colegas em um determinado ponto dirão, Sérgio, aqui está a falhar. Ok, E aí ok, você vai dizer, ok. eu estava a fugir. Ok. Então, você não vai decorando, você vai sabendo o que está a estudar. E nessa época de transição, eu praticamente comecei a entre aspas, dar os meus colegas sem cobrar nada. Então, chegava a semana teste, 10 colegas vinham lá a casa e eu explicava, olha, a matéria X é esta. Outros diziam, olha, podemos amanhecer aqui a estudar, eu sem problemas. Nós amanhecíamos a estudar. Ah, é? Sim, lá em casa amanhecíamos a estudar e quando eles iam dormir eu continuava a estudar. Porque essa é a diferença que faz diferença. Ok. Sim, quando eu estou cansado, tem uma passagem na Bíblia que diz que quando eu me sinto fraco, forte estou. Então, o momento de exaustão, quando nós levamos o nosso cérebro à exaustão, nós começamos a entender muito sobre nós mesmos. E eu gosto muito disso, porque quando eu me sinto muito cansado, aí eu noto que é a diferença que faz diferença a partir daquele ponto. Porque toda a gente chegou até o ponto de estar cansado, vou dormir. Então, quando eu estou cansado, eu digo, não, mais 20 minutos. Eu já estou muito longe da média. Ok. Porque a média normalmente já foi dormir. Então, eu estou mais 20 minutos Ok. e eu acordo antes da hora que eu tinha que acordar e os colegas vinham lá estudar. Comíamos, estudávamos, eles iam dormir, outros ficavam ao celular e eu continuava a estudar. Mas isso não prejudica a saúde? Esse é outro ponto, né? Não há vitória sem derrota. E por causa Isso é sacrifício, como é um dizem. grande sacrifício. Por causa dessa rotina, acabei tendo alguns problemas de saúde que se alastram até hoje. Então, Infelizmente, nós temos esta sim, parte. que essa exaustão toda, assim, mas é uma escolha. Problemas de saúde no tocante a qual é o tipo de problema que tu tiveste? O primeiro foi relacionado à respiração. A respiração também? Sim, vivemos numa cidade muito fria e não só por causa de estudar, mas por causa do período de estudo. Eu tinha dias que eu começava a estudar às 20 horas e só terminava às 3, 4 do dia seguinte. Das 20 às 3? Das 20 às 3. O que tomavas? Um café? Para Sem poder estudar? café, porque não gosto de chá. Ficavas assim Sim, e não apanhava sono? Não sonicavas? Essa parte, nem por causa da música clássica. Eu fico. Não conseguia dormir? Não consegues dormir com não, música clássica? Fico mais ativado. É que você pode vencer por amor ou por ódio. Então tem lugares que o amor não chega. Não chega. Tem que ser o ódio mesmo. Então eu ok. pegava a matéria e dizia, não, tenho que estudar porque tenho que estudar e não há volta. Ou eu estudo ou eu estudo. Porque eu não tenho a vantagem, entre aspas, dos demais que talvez carregam um papel para a hora de teste. E eu não consigo. É como eu. Eu tenho muito medo de cabular. E já denota, Muito medo, você começa a tremer. Eu não consigo cabular. Se calhar eu cabulei na primária. Eu me recordo um dia
tentei cabular e pegaram-me. Sim. Então eu carreguei aquilo como É se fosse como um trauma. hein? trauma. Fiquei traumatizado até que fiz o nível secundário, nível superior. Não recorri à cábula. A única coisa tinha que me esforçar a estudar, que é para poder ter ou bons estudar. resultados. E também dizer que, olha, eu vou chegar na sala, vou confiar os meus colegas, porque os meus colegas já sabiam que eu não cabulo, então eles diziam, olha, se você não cabula, você tem que ter estudado, porque somos amigos até entrar na sala e para mim estava tudo bem. E eu sabia que era ou estudo ou estudo. Então não tinha como, tinha mesmo que estudar durante esse todo o período. Mas hoje eu percebo que esse sacrifício é necessário. E valeu a pena. Valeu a pena. É possível ter técnicas menos pesadas como essa. É possível. É possível. E não termos problemas de saúde. Não, sim, para não também alastrar. a gastrite também é uma das doenças, um dos problemas de saúde que Sim. que advém disto, porque não come, fica muito tempo sem comer, principalmente aos estudantes, muito tempo verdade. sem comer e infelizmente, mas é preciso como estudante, principalmente estudante universitário, uma pessoa crescida, ter esse meio tem que ter termo. meio termo, tem que ter solução Sim. no meio deste problema. Como eu devo estudar sem causar problemas Para a minha saúde. Porque a saúde é muito importante. É prioridade. Saúde É prioridade. é prioridade número 1. Sem se tornar uma pessoa isolada, porque chegou uma altura que eu me tornei isolado, eu já não falava com ninguém, a minha rotina era Ok. casa, estudo, e quando eu pudesse ia para a igreja. Então eu notei que, olha, eu já, ok, que eu estou a ter os resultados desejados, mas e a felicidade? Essa é uma pergunta que nós quando nós fazemos o gráfico de sucesso, você diz, eu quero ser uma pessoa de sucesso. Você está disposto a pagar todos os preços para isso. Mas quando você chega lá no topo, você descobre que de nada vale estar no topo da montanha sem ninguém para compartilhar. Não se fala de quantidade de pessoas, mas qualidade das pessoas. Pelo menos ter pessoas fiéis a ti, que você, quando tiver, né, num momento aberto, quando tiver um espaço para conversar, hajam pessoas leais a ti, do seu lado. Então comecei a perceber que, olha, eu estou a me tornar uma pessoa isolada. Comecei a buscar ter amigos verdadeiros que conversam comigo, não porque talvez eu seja um aluno aproveitado ou por causa da escrita, mas pessoas que estão para conversar como é que aí eu via, sim, faz todo sentido. Nós temos que nos esforçar, mas um dos maiores segredos da vida é servir aos outros. Okay. Jesus Cristo nos ensina isso, ele veio para a terra, foi crucificado em nome dos outros. Então, existe um grande galardão em servir os outros. Servir os outros com a nossa amizade, servir os outros com a nossa fidelidade, servir aos outros com aquilo que nós temos. Nem sempre é sobre valores monetários, mas uma mensagem, olha, como vai ser? Já vou bem. Exatamente, Estás disponível para conversarmos? Já está a ir aí conversar sobre algo aleatório, sobre futebol. Exato. Sim, as pessoas veem vídeos motivacionais. Não, você tem que estar rodeado de pessoas que são totalmente focadas. Mas muitas vezes aquelas pessoas 100% focadas, elas são as pessoas mais desconfiadas. Porque elas sabem o tipo de pessoas que estão a debater com elas. Então eu prefiro ter amigos verdadeiros que vão me chamar para conversar sobre algo rotineiro que vai fazer sair dessa rotina. Ok, Mac, vamos pular e falarmos de algo também do teu talento. Falarmos do teu talento. Mac, aliás, já é formado em Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais. Pois bem, além de ser engenheiro, o Mac é escritor. Como é que descobres que tens esta veia, este lado bom na escrita? E com quantos anos? Isso começou na infância, em casa, na escola? Como é que foi? Eu sempre gostei de arte. Desde pequeno? Na cidade de Chimoio? Na cidade da Beira. Nasceste na Beira, neste caso. Sou da Beira. E vieste para cá por causa mesmo da faculdade. Motivos de académicos, estudo, de estudo. Ok. Então, na infância, eu me lembro de ter jogado futebol
não fui muito bom lá no futebol. Depois saí para salto à corda. Fiquei pouco tempo no salto à corda. E Salto a corda, aquele jogo de chamam de meninas, né? Esse, sim, mas onde duas tem, pessoas ficam sim. a fazer girar ou mexer a Tem corda. um nome técnico que me foge agora, Ok. mas sim. Então fiz salto à corda por pouco tempo, já no ensino secundário. Ok. E no ensino secundário descobri a paixão pelo teatro. Ok. Porque eu era muito mais tímido do que agora. Ah, não? Muito tímido, era muito fechado. Então, durante uma defesa, o professor disse: Olha, Meque, tem jeito para teatro. Ok. Logo eu fui fazer teatro. Me apaixonei pelo teatro. Então a veia artística ela começa a ser seguida desde o teatro. Então eu fiz teatro de 2016, de 2015 a 2016 eu fiz teatro No ensino secundário. no ensino secundário. Quando eu saí do ensino secundário, entrei para a faculdade, continuei a fazer teatro. Fazia teatro e também fazia o roteiro das peças. Mas, escrevias? sim, as Ok. peças, mas nunca saía desse meu padrão, da minha zona de conforto. Ok. Até que um dia uma amiga convidou-me para escrever uma história. Ela disse: Olha, vamos escrever uma história juntos. Eu disse: Vamos escrever. Começamos a escrever e ela desistiu. Então eu coloquei como uma meta para mim terminar a nossa história e lhe oferecer como presente de aniversário. Ok. E eu terminei a história, enviei para ela, ela leu, ela gostou disso. Olha, que tal publicar para mais pessoas lerem a tua obra? Criei um grupo no WhatsApp, publiquei, muitas pessoas leram, umas 50. Eu disse: 50 pessoas leram uma obra minha, fiquei em estado de euforia e desde então tenho escrito até hoje. Ok. Sim, Ok. não. Já tem quantas obras? Escritas 13 obras, que são e-books, tem alguns livros dentro, tem alguns livros e tem alguns e-books. Já são 13, mas publicados eu creio que 6 publicados, sim, Seis. de Quais forma são os títulos? virtual. Os títulos dos O livros. Coiso da Munhava, 15 segundos depois da morte. Qual é o título? O Coiso da Munhava. O Coiso da Munhava. Sim. Parece que foi o mais famoso, né? Mas. Foi o pontapé de saída, porque Ok, foi o meu ok. primeiro trabalho. No meu trabalho. Sim, Munhava esse editorial. foi o teu bairro, né? O bairro. em que Eu tu tomo nesse- como meu bairro também. Não tomas como o teu bairro. Sim, ok, porque ok. é a zona dos meus avós. Ok. Sim. Mas também é uma zona de referência. De na cidade da referência, Beira. sim. Aliás, a nível nacional. Munhava. Munhava é como o nome copo, né? É verdade. Nampula. E parece que o nome copo agora ganhou Mais visibilidade em relação à ao Munhava. Munhava. Ok, ok. Coisa- Em termos de feedback, o Munhava, o livro. Foi muito bom, mas não atingiu muitos meus objetivos, porque Quais eram os objetivos? eu imaginei que a obra tivesse uma maior divulgação. E por se tratar, na época, a plataforma ainda estava no estado embrionário, as pessoas não conheciam. Então não acabou tendo uma visibilidade muito grande assim, mas a obra está disponível até hoje. Das obras lançadas, a mais comercial que eu tenho é 15 segundos depois da morte. 15 segundos depois da morte. 15 segundos depois da morte. Qual é o que retrata? De forma sumária, o livro fala sobre a amizade que nós temos como pessoas e também nos fala sobre questões do nosso dia a dia. Nem sempre quem nós julgamos ser nossos amigos realmente são e nem sempre quem julgamos ser nossos inimigos realmente são. Então eu busquei fazer essa inversão de valores, mostrando para a sociedade que precisamos olhar para as pessoas pelo que elas fazem por nós e não só pelo que elas são. Tem uma frase no livro que diz: os sorrisos não compram o preço do amor. Okay. Então nem toda gente que sorri à nossa frente realmente quer o nosso bem. Então a história retrata sobre o Sérgio, um homem que era bem sucedido, andava com pessoas que não gostavam dele. Quando ele morreu, aquelas pessoas que ele julgava a ser amigos dele eram as pessoas que estavam a zombar dele, e os seus inimigos, aquele que ele achava ser seus inimigos, estavam super tristes por saber que ele havia perdido a vida. E no livro o Sérgio consegue enxergar isso, ele consegue ver isso. Tem uma personagem chamada Capeta que chama o Sérgio para olhar tudo isso como, entre aspas, um fantasma. Então o Sérgio consegue enxergar que, olha, este não era o meu amigo,
não era meu inimigo, e vai deixando lições ao longo do livro, dizendo para as pessoas: olha, é preciso olhar muito bem para quem está do nosso lado, porque nem sempre quem está conosco realmente quer o nosso bem. Ok, ok. Ok, e até agora continuas a escrever. Sim. Este lado é o lado que é a vida, né? É como a água, é como a alimentação, verdade. né? Eu sou pão de cada dia. Hoje em dia eu sou mais reconhecido por causa da parte escrita, porque é a parte mais exposta, que as Ok. pessoas nem trabalham com o público, para o público, então. E falando também da escrita, e parece não, tenho certeza. Brilhaste no dia 17 de julho, dia da cidade de Chimoio. Celebrava-se os 54 anos, desculpa, de elevação de Chimoio à categoria de cidade. De onde veio a inspiração para aquela brilhante arte que todos viram? Mas antes de falar, por que não declamas um pouco? Seria bom, né? Irei usar, mas lá Já porque podes ficar à vontade. O o podcast texto é de certa forma longo. é muito longo, né? Mas Tem, fica à vontade. Joel, temos tempo, né? Obviamente. Temos tempo. Então este é o poema escrito alusivo às comemorações do dia da cidade de Chimoio. Já podes declamar. No coração de Moçambique, um município brilha. Cidade jovem e próspera. É assim que é tratado o pequeno grande município de Chimoio, carinhosamente conhecido pelos seus montes e baixas temperaturas, ou por causa dos comboios que passam ligando os destinos de Moçambique através da linha férrea. Sem contar os frutos que produzimos, que servem para alimentar a nós e também aos nossos vizinhos. Orgulhosos nos sentimos sempre que olhamos para as bênçãos que colhemos da terra, que compramos no mercado 38 ou que vendemos no mercado feira, dos passeios que fazemos a dois à cabeça do velho nas sextas-feiras, ou das viagens que embarcamos sem sair do lugar, sempre que vamos ao bairro Tambara 2 conhecer o prédio avião. Uma cidade com título por todos conhecido, cidade mais limpa de Moçambique, título esse que ao longo dos tempos foi se perdendo. Até que um homem visionário veio com um desejo ardente em seu coração, transformar Chimoio novamente em referência da nossa nação, devolver o título de uma das cidades mais limpas de Moçambique. Era a sua visão. Garantir melhores condições de vida para os munícipes era a sua missão. Homem de poucas palavras, mas com grandes planos em suas mãos, o seu trabalho árduo garantiu à nossa cidade novos títulos. Hoje, somos uma cidade conhecida por ser limpa, linda, bela e ordeira. Cidade perfeita para viver ou para passar férias. Poemas falam verdade, esse texto está repleto delas. Já se foram os tempos em que a cidade era conhecida só por ser limpa. Agora, a cidade é limpa e uma das mais belas. Olhamos ao nosso redor. Olhamos para as praças e para o seu grande resplendor. Brilho inigualável, praça que nos remetem a viagens. Mente quem diz que Chimoio não tem paisagens. O verde nos faz companhia em cada paragem. Não é possível falar da cidade de Chimoio sem falar do presidente João Ferreira, homem de garra e cheio de motivação, encurtando as longas distâncias entre o gabinete e a população. Quem não viu? Vezes sem conta, o presidente do município sentado à espera do munícipe no seu gabinete que não tem portas. Quem não viu? O presidente atendendo mais um munícipe mesmo depois da sua hora. Ele não é só presidente, ele é também um cidadão que trabalha segundo o que vê, o que sente. Um presidente que é presente como munícipes. Sabemos que para a nossa cidade ele é o nosso maior presente. Chimoio, cidade de esperança, linda e pura como o sorriso de uma criança. Make mom. Eu estou espantado, estou admirado pelo talento. O Mac escreve de forma incrível, incrível. E estás de parabéns. Muito obrigado. Vejo como construíste, como é que montaste as ideias todas. A coisa do outro mundo.
Lindo. O título qual é? A Cidade Linda e Bela. Cidade Linda e Bela. Sim. Ok. E os textos poéticos, eles têm vários gêneros, né? Dentro mesmo do gênero textual. Mas eu sempre busco contar uma determinada história. Se for anotar, o texto começa falando do que a cidade de Chimoio era. Sim. Primeiro falo do que é. Sim. Falo do que, Volta do que os outros falam sobre nós. Depois eu falo sobre o que nós éramos antes de chegar até aqui. Sim. E depois eu falo qual é o nosso novo, atual e uma certa perspectiva do que poderemos continuar a ser nesse espaço de tempo. Muito bonito, muito bonito. E mereceu muitos aplausos no dia. Estava acompanhado do meu colega Walter, que toca a guitarra, faz toda a diferença. Estava a fazer o fundo e foi mesmo de louvar. Mesmo de louvar. E o feedback ali, como é que foi? Os contactos, depois da atuação, com certeza há muita gente aproximou ao Mac Mambo, ao Mambo. Se calhar pediram autógrafo, trocar contacto, impressões, desejar força. Como é que foi? Foi incrível, deu para conhecer muita gente nova, tive a oportunidade também de conversar com a Sua Excelência Presidente Ngozo do Gondola. O presidente do município de Gondola. Da Vila de Gondola. Sim, da Vila de Gondola. Foi incrível. E no momento da atuação, eu até, por causa da emoção, eu não estava a perceber muito a reação das pessoas. Mas depois não viu no vídeo, o vídeo que circulou? Sim, depois mandaram-me o vídeo. Eu quando vi o vídeo, sim, depois comecei a receber algumas chamadas de algumas pessoas que viram o vídeo. Foi muito partilhado e só tenho a agradecer. Ok. E o presidente Ferreira não entrou em contato contigo? Por causa de algumas questões de agenda, não foi possível naquele tempo, mas ele tem um desejo de conversar conosco e creio que quando oportuno iremos ter esse contato. A sua equipe já aproximou para falar desse encontro. E o seu colega, o teu colega, o Walter, de guitarra, por que não veio com ele? Por que ele não veio? Poderia fazer uma atuação brilhante. Da próxima. Ok. E o desejo de continuar a escrever, né? Sim. Ok. Sim. Textos poéticos, os líricos, né? Os líricos são mais rápidos e também por causa dessa dinâmica deles poderem ser mais aplicados a situações reais. Sim, mas também situações fictícias. Mais fictícias também. É possível. Então, acho que tenho a certeza que continuarei escrevendo os textos. Porque até os textos líricos não é que necessariamente tenha que ser objetivo, pode ser subjetivo. Sim. Né? Uma linguagem lírica, uma linguagem sua. Há essa vantagem, a criatividade artística ali. Sim. Ok. E até que tem alguns textos dessa magnitude. Ok, tens. Sim. É possível partilhar com o Teixeira aqui? É possível. Tem um curto que tem o título O Céu é o Seu Olhar. Ok. Te prometi o céu, mas o céu não posso te dar, porque o céu é de Deus e dele nada posso tirar. Para te ver sorrir, arranquei estrelas só para te impressionar. Mas daqui a um bocado terei que as devolver no seu lugar. Tu resumes o universo somente com seu olhar, até esses meus versos vazios são cheios de amor por causa de contigo falar. Se o amor é o fogo que arde sem se ver, tenha certeza que tu és a chama que fazes arder a paixão que está dentro de mim. Mac Mambo. Não, é fenomenal. É incrível. É incrível o seu talento e o mundo precisa saber disto. Sim. O mundo precisa te conhecer. E o Mac Mambo precisa sair, mostrar ao mundo. Eu tenho este e aquele talento. Eu, infelizmente, eu sou muito reservado
Se forem as minhas redes sociais, não tem quase nenhuma informação e Mas por quê? Isso não... eu acredito que tem a ver mesmo com a questão da timidez, essa exposição Não toda. gostas muito? Não, não gosto muito, mas tenho aparecido um pouco com essas Ok, apresentações ok. e depois das apresentações as pessoas começam a reconhecer, olha, é aquele jovem daquele dia. Ok, É um, né? Mas eu acredito que com o tempo irei me acostumando. ok, ok. E como é que é o mundo das artes em Moçambique? A quem tu admiras no mundo das artes, no mundo da literatura em Moçambique? E qual é a relação? Já tentaste aproximar algumas pessoas em que tu admiras? Que é para ganhar mais experiência, né? Sim, Obviamente. sim, Para sim. os novatos é preciso procurar pessoas que tenham um pouco mais de experiência na área, estão há mais tempo. E isso é bom e é benéfico, é positivo É. para o desenvolvimento do seu talento. Como é que é? Já tive a oportunidade de estar com o Minha Couto. Estive. Cá, na cidade. Não, na cidade da Beira. Ok. Também ele é natural da É Beira. da Beira. E Ok. vim à cidade da Beira para lançar Mais uma a obra. sua obra, assim, no ano passado. E tive a oportunidade de estar com ele no dia de lançamento da obra. Tivemos uma interação rápida. E foi muito boa a interação. Foi, ele é muito simpático. E no dia seguinte já tivemos, não sou eu, mas alguns artistas, Ok. tivemos a oportunidade de ter uma aula instrutória com ele. Foram duas Uau! horas, 2 horas. praticamente 2 horas Ok, aí com ele. ok. E deu para aprender muito dele, ele ensinou várias dicas. Antes de eu ter me encontrado com ele, eu já escrevi alguns poemas, mas nunca havia publicado. Então, ele deu várias dicas, dicas essas que tenho usado na produção de Quais foram texto. as dicas? Uma das maiores é que o escritor deve escrever segundo o que sente. Ok. E ele disse: olha, vocês têm que escrever com o coração. E acreditem que o que vocês sentem, outras pessoas também sentirão. E quanto à parte poética, ele disse: olha, existem vários tipos de declamadores, né? Tem aqueles que são mais enfáticos, usam muitos recursos melancólicos para Ok. declamar uma Uma poesia, poesia, ok. mas existem aqueles que são mais naturais, é como se eles estivessem a ler um texto, Ok, mas sim. declamando. Então eu saí dessa área melancólica e vou mais para a parte natural. Busco explorar o meu natural, apresentar o texto de forma mais fiel, sem fugir do contexto, sem fugir da originalidade e deixar com que quem me escuta tire as suas conclusões, porque algumas vezes as pessoas acreditam que para uma declamação ser boa ela precisa ser melancólica, onde o poeta faz todos aqueles recursos. Ok. Obviamente que há uma preparação, né? Antes, Para dar antes do processo de apresentação, a minha preparação ela leva 5 horas, 5 horas. sim, interruptas. Então eu escrevo o texto e fico 5 horas ensaiando o texto, às vezes ao espelho. Eu leio o texto olhando para mim no espelho durante 2, 3 horas e depois eu vou fazendo uma leitura aprofundada do texto, porque é importante que o escritor, no momento que vai apresentar o texto, não mostre que ele não conhece o texto. O texto, sim. Ele Sim, tenha sim. a parte, né, de se personificar no texto. Por Ok. causa do teatro, isso tem me ajudado bastante, que quando eu já vou declamar o texto, eu acabo personificando a história que eu estou a contar. Ok. Então, estes foram um dos maiores conceitos que ele deu e no ano passado mesmo ele prometeu que voltaria mais vezes à cidade da Beira. Esse ano creio que voltou algumas vezes para o lançamento de um projeto pessoal dele e também teve um mini fórum onde ele também dava dicas sobre a escrita. Então, de forma sumária, foi o Minha Couto. Obviamente que tive contato com outros nomes, a citar Celso Muyanga, que é que trabalha na Fundação Fernando Leite Couto, deu-me dicas também sobre a escrita, porque além de poeta eu também sou cronista, Ok. então ele deu dicas de como escrever uma Uma crônica. crônica. Sim, e eu também sou contista.
Ok. Ele deu várias dicas de como escrever um conto, deu alguns recursos que antes eu não conhecia. Então, Mas podes partilhar com os outros. por exemplo, muitas histórias elas seguem um padrão de um início para um determinado fim. Sim. Então ele aconselhou-me a trazer um meio termo onde a história já começa com o enredo todo dentro de uma ação. E aí eu vou explicando por que aquela ação inicial estava a decorrer até um determinado ponto onde tudo se encaixa e vai para um fim. Ok. E é preciso treinar isso para não baralhar o texto. Mas quando consegue se fazer, o texto torna-se muito interessante, porque ele já começa na ação, não dá aquela visão de que dá uma visão que o melhor está por vir. Então o leitor vai lendo sem se cansar, porque ele vira a página e a ação continua, até que ele chega na última página e diz: olha, eu tinha que ter mais páginas. Então eu gosto que o leitor muitas vezes leia o texto e sinta essa vontade. E às vezes eu gosto de escrever a obras em que a história toda ele é desenhada parecendo que vai ter um determinado fim e chega e o fim é totalmente contrário ao início. É verdade. Eu gosto bastante disso. E as pessoas dizem: olha, assim, não tinha que ser assim, sabe? A história tinha que ser assim. Para mim isso é muito interessante, porque já vai exercitando a mentalidade do leitor. Ele faz parte da história, ele não só leu a obra, ele leu, compreendeu e criou uma história dentro da sua história. E criou uma expectativa e também. uma expectativa. E eu fico bastante feliz quando as pessoas dizem: olha, a obra parecia que ia terminar aqui, talvez se fosse assim. Então eu sinto que valeu a pena ter escrito e a pessoa não gastou o seu tempo lendo a obra. E vendes a obra. E também porque o dinheiro é motivacional, é motiva, né? Até então, Para, a única forma de angariar fundos monetários sim. é através das apresentações. Tu fazes? Sim, não todas, algumas quando o evento permite, e também através da plataforma Adbook, que tem uma obra lá intitulada Carta para Deus. Ok. Então a carta O que falas? fala sobre um menino que tem câncer. Então ele fazia cartas pedindo para que os demais amiguinhos fossem curados. Ele escrevia cartas, ele dizia: olha, Deus, eu peço que cure, por exemplo, o Sérgio. Ele assistia à TV, viu uma situação, ele escrevia na sua carta. Até que chegou um dia que, estando ele no hospital, tinha uma amiguinha do lado dele e tinha ele. E ele só tinha uma carta por escrever. Então ele decidiu entregar a sua própria vida em favor da vida daquela menina que estava do seu lado. De forma sumária, a obra fala sobre a empatia que nós temos para com os outros e sobre este processo de transcender, né? Quando nós entendemos que a vida não se resume só ao que nós podemos obter, mas para aquilo que nós podemos prover aos demais. Então, fala sobre também essa interação entre o humano com Deus, né? E a obra busca muito falar sobre isso. Eu usei vários recursos para escrever e, por causa dessa rotina de estudos, acabei adoecendo durante o processo de formação. Então eu fui escrevendo sobre como eu me sentia naquele momento. Então a obra é carregada de muitas verdades. Ok. Tá certo. E nós já estamos mesmo no fim do nosso podcast. Quais são os seus maiores sonhos? Como ser humano, como profissional, como engenheiro, como poeta, como cronista, como contista, como escritor, de forma geral? Tem uma frase que diz que a felicidade é viver o aqui e o agora. Se, independentemente de onde nós estivermos, é aqui, independentemente de qual for o horário, é agora. Então, o meu maior sonho eu estou a cumprir agora, estando no podcast. É um dos maiores sonhos. É um dos maiores sonhos. Eu estar aqui é um dos meus maiores sonhos. Era, porque já está a realizado, está a acontecer. Como escritor, eu acredito que tem muita coisa por se fazer. Se Deus assim permitir, e se o meu trabalho merecer, eu quero ainda lançar obras físicas.
E acredito que neste ano ou para o ano já comecei a falar com algumas pessoas, buscar saber como funciona esse processo. Então eu acredito que o meu maior sonho é continuar a alegrar aqueles que consomem o meu trabalho. E só isso. Só isso. Tá certo, mas para ti é fácil ser escritor em Moçambique? Eu acredito que é um Ou é desafio. Um desafio. Fácil, fácil não é, né? Nem aqui, nem em qualquer parte do do mundo. mundo. É um desafio, é por amor. Eu acredito que quando nós fazemos as coisas por amor, mais cedo ou mais tarde elas vão nos dar algum valor. Então, faça por amor, mais cedo ou mais tarde aquilo vai te dar um determinado valor. Focar-se primeiro em ser feliz fazendo aquilo. Aí foi um dos motivos que me fez começar a escrever, essa busca pela felicidade. A felicidade não tem preço. Né? Então, quando eu escrevo uma obra, por mais que seja uma pessoa lendo a obra e aquela obra fez sentido para ela, eu já me sinto bastante feliz com isso. Então, as pessoas precisam procurar coisas que realmente vão lhes deixar felizes. E para os que escrevem, que escrevam por eles mesmos, que leiam outros escritores, obviamente. Temos vários exemplos, Mia Couto. Mas Mia Couto só existiu, então é importante que o escritor consiga fazer uma distinção entre aquele que ele gosta e aquele que ele quer se tornar. Muitas vezes acabam sendo Mias Coutos, sendo dentro deles próprios, perdem a sua identidade. Ok. Então, escrevam por si, gostem de fazer isso e façam por amor. Ok. Tá certo. Últimas considerações aqui para colocarmos ponto final ao Em nosso primeiro lugar, eu podcast. quero agradecer a Deus pela oportunidade de cá estar. Ok. Agradecer ao Sérgio e à produção. Exato. Saudações a todos que nos acompanham aqui em Mac Mambo. E Contactos. Deixa o teu contacto. Deixa ficar os seus contactos. Contacto para show, para eventos, para qualquer evento, casamentos. 8792 40 738. 8792 40 738 ou através das redes sociais, com mais foco para o Facebook, que é Mac Mambo. Ok. É só ir para o Facebook, Mac Mambo, Mambo. mandar uma mensagem que logo que oportuno irei ver e responder. Ok, obrigado. Nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite e cá estares. O podcast de hoje fica por aqui e nós voltamos na próxima oportunidade. Até lá, fique bem.